Olá, pessoal, tudo jóia? Essa semana a gente vai fazer uma aula de revisão de todo o conteúdo que nós vimos até agora no bimestre, né, no segundo bimestre, para vocês estarem realizando a prova bimestral, tá certo? Vou compartilhar aqui com vocês, lembrando que eu não vou dar uma aula de tudo aquilo que a gente já falou, né? A gente vai estar só mesmo pincelando o que for, assim, bastante importante, bastante falado, né, no assunto. Eu peço que vocês revisem o material, né, as videoaulas, revisem os exercícios feitos, as anotações que vocês tenham realizado, até mesmo as AES que estão lá no Schools, para vocês darem uma estudada e fazerem a prova de preferência sem consulta, tá legal? A gente tem a nossa live, eu deixei uns exercícios para vocês realizarem, uma listinha, né, simples, bem rápida, só para lembrar de alguns conceitos, para vocês, a gente vai fazer a correção disso na live. Então, de repente, façam tudo e aí na live a gente sana todas as dúvidas e depois, de quarta-feira, vocês realizem a prova, tá certo? Ó, então vamos começar. A gente começou o bimestre falando sobre o sistema nervoso. E aí a gente viu que o sistema nervoso, ele tem a função de coordenar, né, toda a estrutura do corpo, as funções, dependendo da região, tipo uma região do sistema nervoso que vai controlar, ou uma determinada resposta que vai dar uma outra parte do sistema nervoso, lembram disso, né? E aí a gente falou que esse sistema nervoso ele é dividido em dois, né? Em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? Lembrando que o central é formado pelo encéfalo e pela medula, e o periférico pelos nervos e pelos gânglios, tá bom? Nós falamos também do impulso nervoso e da região da sinapse, né? Então, nós falamos que a gente tem as nossas células nervosas, que são chamadas de neurônios, que tem aí os dendritos, o corpo celular e o axônio, e é por essa direção que o impulso nervoso vai passar. E a sinapse é uma região de comunicação entre um neurônio e uma outra célula, que pode ser um neurônio, pode ser uma célula muscular, por exemplo, né? E aí essa região vai ser onde vai ocorrer a transmissão desse impulso nervoso através de substâncias chamadas de neurotransmissores, tá bom? Quando a gente fala da divisão dos vertebrados, a gente fala que o sistema nervoso periférico, por exemplo, o central ele tem várias divisões, né? E cada uma dessas divisões é responsável por um tipo de ação do nosso corpo, tá? E o sistema nervoso periférico, ele é distribuído e dividido em autônomo, né? O motor, e aí a gente vai ter a questão do simpático, parasimpático para determinadas respostas, tá bom? Aí nós falamos sobre o tecido muscular, né? No capítulo sobre movimentação. A gente viu que existem três tipos de tecido muscular, né? E eles são formados por células muito compridas, que são chamadas de fibras, tá? E aí, dependendo do tipo de celular, a gente tem essa fibra muscular, ela vai ter uma conformação um pouquinho diferente, né? Uma mais alongada, a outra ramificada, alongada e ramificada, e a outra fusiforme. E aí a gente tem, então, os tipos de músculo. É o estriado esquelético, o estriado cardíaco, esses dois com estrias delimitando, a gente pode até ver no desenho, tem barrinhas brancas e barrinhas mais escuras por conta da organização das proteínas actina e miosina, né, na fibra, e o tecido muscular liso, que não tem estrias, tá bom? E aí, cada um deles, representado aqui no desenho para vocês, né? O esquelético relacionado ao esqueleto, o cardíaco com o coração e o liso com os órgãos, por exemplo, os órgãos intestinais, tá bom? Desculpa, órgãos intestinais, ó. Aos órgãos do intestino, né? Tanto grosso quanto delgado, entre outros órgãos do nosso corpo, tá bom? Aí, quando a gente fala da contração muscular, é importante a gente lembrar que existem papéis de alguns minerais nessa contração, como por exemplo o cálcio, que fica dentro do retículo sarcoplasmático, e aí ele que vai dar o start para a contração ocorrer, né? Porque ele vai se ligar lá à troponina e vai fazer a tropomiosina girar, e isso vai ligar a cabeça da miosina com a actina, puxando a actina, fazendo ela deslizar, né? Isso com gasto de energia, depois para voltar tudo ao normal também tem gasto de energia. Aqui muito rapidamente falado como é a contração muscular.
Qualquer dúvida, vocês assistam novamente a aula e me perguntem lá no chat na quarta-feira, tá bom? Bom, aí nós falamos do sistema endócrino. O sistema endócrino, ele tem muito nome, como acho que foi a Thay que comentou na aula que a gente estava falando sobre isso. Ela falou, adoro decorar nomes difíceis. Eu falei, então esse é o cara, né? Porque o sistema endócrino tem bastante hormônio, para vocês lembrarem, as glândulas do nosso corpo, né? E aí a função dele é dar essa resposta para algum estímulo, né? Então a gente recebe um estímulo, seja interno ou externo, e a gente tem que dar uma resposta, e quem produz isso através de hormônios é o sistema endócrino, tá bom? Aí ele é formado pelas glândulas, né? A gente tem 3 tipos de glândulas: endócrinas, exócrinas e mistas, quando tem a parte dos dois. Lembrando que endócrino é quando endócrina, glândula, ela é classificada assim quando a substância que ela vai secretar é lançada na corrente sanguínea. E exócrino é quando é lançado numa cavidade, né, num órgão e tal. E a gente fala também no sistema endócrino da retroalimentação, né? Ou de feedback, que é quando uma glândula vai produzir um hormônio que vai inibir ou vai induzir uma outra glândula a produzir um outro hormônio, que o aumento desse inibe a outra, a inibição dessa outra vai fazer com que a outra perceba isso e aí aumente. Isso é como se fosse um ciclo, né? Por isso que chama retroalimentação. Tá, beleza? Lembrando que existem alguns hormônios que são bastante citados, né, nos vestibulares, então vocês têm que estar mais atentos a alguns do que a outros, né? A gente tem aí a glândula principal, glândula do sistema endócrino, a glândula principal é a hipófise, né? Que é considerada uma glândula mestra, digamos assim, né, dentro do nosso corpo. Pelo fato dela ter alguns hormônios que vão, ela produzir alguns hormônios que vão mediar outras, e também pela região em que ela se encontra, né, tá protegida pelo crânio, então imagina-se que seja uma de bastante importância, tá certo? Bom, aí nós falamos sobre a reprodução. Primeiramente estudamos os órgãos genitais, né, qual que é o papel de cada parte do homem, qual que é o papel de cada órgão, de cada parte do sistema genital feminino. Lembrando que a mulher, ela tem tudo interno, né? Os órgãos são internos, e o homem já tem uma parte mais externa. E isso é interessante porque existem estudos que demonstram que essa é a relação que se faz quando você tem uma familiaridade em expor o corpo, né? A gente fala assim, os homens parece que ficam muito mais à vontade em expor a sua figura, né? Do que as mulheres. Talvez por isso, porque o nosso é bem interno, né? E o deles também é externo. Mas é só uma coisa para vocês pensarem. Será que é isso mesmo? Será que é cultural? Acho que tem muita cultura também, né? Mas enfim, é só um adendo aqui para a gente poder pensar. Então tem que lembrar qual que é a função de cada um desses, né? De cada uma dessas partes, cada um desses órgãos. Vamos ver aqui, por exemplo, a gente fala do epidídimo, né? Que é onde ficam armazenados os espermatozoides. Esses espermatozoides foram produzidos nos testículos a partir da puberdade. Então, tudo isso é importante de vocês darem uma lembradinha, tá bom? Aí, quando a gente fala da reprodução, a gente fala da gametogênese, né? Que é o processo de formação dos gametas. E esse processo, ele vem a partir das divisões celulares. Vão acontecer mitoses e meioses, né? Para gerar esses gametas, sejam gametas masculinos ou femininos. A diferença entre a gametogênese feminina e a masculina está primeiramente no nome. Quando é na mulher, a gente vai chamar de ovogênese. E quando é no homem, a gente vai chamar de espermatogênese, né? E aí, esses processos, eles não são exatamente iguais. O começo é igual, tá? O começo do processo, não o começo de onde começa o processo. Calma aí que eu vou chegar lá. Então, o começo do processo é igual. A gente tem as divisões celulares, né? Primeiramente, a gente tem crescimento, depois a maturação, né? E tal, divisão, maturação, multiplicação, crescimento e maturação. Isso é igual. Só que as etapas em que isso às vezes ocorre que é diferente. Por exemplo, no homem, a gente tem uma célula germinativa que vai dar origem aí a 4 espermatozoides.
Já na mulher, não. Uma célula germinativa vai dar origem a uma célula germinativa, né? Porque, na verdade, a gente vai ter, assim, o ovócito, né? Ele vai ter que ser uma célula muito maior que o espermatozoide. Então, entre você produzir algo muito grande e algo muito pequeno, você produz vários dos pequenos e pouquíssimos dos grandes, não é verdade? Isso é uma forma de adaptação também para poupar energia também para o organismo, né? E aí a gente falou também do ciclo menstrual da mulher, né? Como que cada hormônio, o estrógeno, a progesterona, eles vão atuar no ciclo menstrual, o que que acontece antes da menstruação, durante a menstruação, né? Porque a menstruação é como se fosse uma limpeza, né, do organismo. Vamos usar a palavra limpeza, que parece que é algo sujo, mas não é. É uma organização do sistema genital para poder quando começar o ciclo novamente, ele poder estar apto para receber o embrião, né? E aí o embrião não vem e ele se reorganiza, né? Joga fora o que tiver que jogar fora, fica o que tiver que ficar, para dar início a um novo ciclo, tá certo? Lembrando que o papel principal da reprodução é deixar descendentes, né? Então, sabiamente a natureza faz com que esses processos tenham, de certa forma, tomado chegam à maturidade na puberdade, porque imagina, se os seres humanos, né, os seres vivos, eles nascessem prontos para a reprodução, eles poderiam reproduzir muito precocemente, mais do que já é hoje em dia, né? E imagina, uma criança, por exemplo, de 3 anos cuidando de. Não, né? Não. Então, tudo é sabiamente organizado para que aconteça no melhor momento, para que todas as células possam maturar e aí ocorrer da maneira correta. Lembrando que o homem, ele nasce sem gametas, né? E aí, quando chega na puberdade, é que vão ser produzidos os gametas. Os espermatozoides serão produzidos a partir da puberdade. Antes disso, o homem nem sabe de fato para que é a reprodução. Já a mulher, não. Ela nasce com o número de gametas determinado, mas os gametas não estão prontos. Eles vão começar a ficar prontos na puberdade e ficarão de fato prontos quando ocorrer a fecundação. Tá certo? Então, o processo da fecundação, ele acontece na tuba uterina, não vão errar isso mais, por favor. Não ocorre no útero, não ocorre na vagina, não ocorre no ovário, na tuba uterina. Se não for na tuba uterina, não vai haver embrião, tá? Porque é na região em que você vai ter o espaço para ter as divisões celulares e depois chegar no útero. Se, por exemplo, a mulher ovula e esse ovócito, ele chega até o útero e lá no útero ele encontra o espermatozoide, não dá tempo de ocorrer ligação e ela vai perder essa célula ovo, esse zigoto que pode ter sido formado, certo? Acho que era só isso mesmo de fecundação. E a gente falou dos métodos contraceptivos, né? Que a gente falou dos mecânicos, dos farmacológicos e dos cirúrgicos, tá certo? Bom, e aí para finalizar o conteúdo do bimestre, a gente fechou com chave de ouro, que foi a embriologia. Já que a gente estudou a reprodução, como são feitos os bebês, agora a gente vai ver qual é o desenvolvimento desses indivíduos, desses novos indivíduos, a partir de uma célula, né? A gente viu, então, que quando a gente tem um aglomerado de células todas iguais, a gente chama de módulo. Quando essas células são organizadas na periferia e deixa uma cavidade chamada de plástula. Quando vão ocorrendo algumas transformações e surgimento de algumas partes que formarão o embrião, a gente vai chamar de gástrula. E aí a gente chama de neurula a etapa, né, do processo de desenvolvimento do embrião, quando a gente tem aí a formação de tubo nervoso, de notocórdio, de celoma, entre outras coisas. Tá certo? Nós falamos da organogênese, que é quando a gente tem a formação dos folhetos embrionários, assim, na verdade, a gente tem a formação de partes do corpo a partir dos folhetos embrionários, né? Da endoderme, mesoderme e ectoderme, certo? Lembrando que alguns não têm ectoderme, né? Desculpa, não tem endoderme. Então, aí, dependendo disso, vão ter classificações. A gente falou também da criação do celoma, a classificação que se dá pelos celomas,
E finalizamos com os anexos embrionários, que são aquelas estruturas que vão favorecer a sobrevivência do embrião, seja ele dentro da barriga, seja ele dentro do ovo, né, na parte externa do corpo ou parte interna do corpo, tá certo? Lembrando que eles são alantoide, âmnion, córion, o vitelo, né, o saco vitelínico, e em alguns casos a placenta, tá bom? Bom, espero que esse som também esteja bastante fresco, porque foi da semana passada, né? E aí que vocês se deem bastante bem na prova e a gente se encontra na nossa live para sanar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.